Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é mais um Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que procura responder perguntas a respeito da mediunidade. E a pergunta de hoje é: podemos perder a mediunidade? A mediunidade, ela pode ser interrompida e, dependendo do caso, nós podemos perdê-la também. Mas o que gera isso? Geralmente, a suspensão da mediunidade, ela ocorre de acordo com a maneira que o médium utiliza ela. A interrupção ou a suspensão, ela ocorre para servir de corretivo, né? Para corrigir a rota com que o médium está levando a sua mediunidade para um caminho que ele não está sendo saudável. Saudável no sentido de correto, de bem utilizado, bem empregado para auxiliar o bem. E temos que lembrar que a mediunidade, ela só existe com a presença dos espíritos. Então, quando nós não temos espíritos presentes, aí o médium vai perceber que aquilo que ele falava ou que ele escrevia, que aquilo não vinha do pensamento dele, mas que aquilo era intuído pelos espíritos que o acompanhavam naquela tarefa. É como se um médium fosse apenas um microfone e a voz vem dos espíritos. Ou que um médium é apenas a caneta, mas que as palavras que essa caneta escreve, ela vem do espírito. E aqui eu vou listar alguns motivos que podem gerar a perda e a suspensão da mediunidade, que é ele utilizar para conseguir dinheiro. Vou dar um exemplo aqui. O médium começa a cobrar por informações que ele possa dar às pessoas a respeito dos seus entes desencarnados. Se ele for um médium psicógrafo, um médium de psicografia, ele receber dinheiro pelas obras que ele escreveu, sendo que essas obras não é de autoria dele, mas dos espíritos. Os livros que são psicografados, eles pertencem ao mundo espiritual e não ao médium que escreveu. É como se nós pegarmos o exemplo de uma professora que está ditando palavras para um aluno, para ele escrever um ditado. Era um exercício que a gente tinha muito na escola. E aí eu te pergunto, de quem é a história? Do aluno que copiou o que a professora disse, ou a história é da professora? É óbvio que a história é da professora, porque foi ela quem entregou as palavras para o aluno. Ele apenas as copiou e colocou no papel. Então, com as obras psicografadas, é da mesma forma. Por isso é que os direitos autorais dos livros psicografados, eles são destinados a instituições ou a casas espíritas, para que esse dinheiro possa ser empregado na divulgação e na sustentação da doutrina espírita. E o livro dos médiuns, ele nos ensina que esse dom, ele não nos foi concedido para brincarmos de adivinhação ou para enriquecermos,
mas sim para que sejamos melhores e para levar o conhecimento aos nossos irmãos. Esse é o que Kardec, o que os espíritos auxiliam Kardec a respeito da mediunidade. Precisamos pontuar também que a doutrina espírita ela se orienta pelos ensinamentos de Jesus. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no capítulo 10 e versículo 8, está escrito assim: Dai de graça o que de graça recebestes. Se nós recebemos de graça as orientações, os textos, os ditados, os livros e as mensagens do mundo espiritual, não é honesto que nós cobramos por utilizarmos esses ensinamentos, essas palavras, para o nosso benefício próprio. E para lembrar também outra passagem da Bíblia que nos orienta a respeito do uso da mediunidade e que ela pode ser tirada ou não, nós podemos fazer uma leitura da parábola dos talentos. Porque na parábola dos talentos, nós temos que aquele que recebeu muito talento, que recebeu vários talentos, ele fez com que progredisse ainda mais. E aquele que recebeu apenas um talento, ele por medo enterrou, por medo e preguiça, ele enterrou aquele talento. E quando o Senhor retornou, ele chamou aquele servo de servo preguiçoso e lhe retirou aquele único talento que ele tinha. Então, qual que é a leitura e a comparação que nós podemos fazer aqui? Que aqueles que fazem bom uso e de maneira proveitosa a Deus, eles são dignos de permanecerem com a sua mediunidade. E aqueles que desviam e que fazem mau uso, eles tornam indignos e perdem a confiança de Deus para continuarem a sua tarefa com a mediunidade. E, portanto, até mesmo o pouco que lhe foi dado lhe será tirado. Bom, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre essa pergunta de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos. Até semana que vem e que assim seja.